A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando sequência aos estudos deste terceiro trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E dando sequência aos estudos, meus irmãos, nesta semana vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Queridos, é preciso compreender de maneira bíblica, o conceito da graça de Deus. Dessa compreensão, os crentes aí dependem para não banalizar um bem aí que é tão precioso. Então, nesta lição, nós temos aí o propósito de analisar a graça de Deus no sentido bíblico, histórico e contemporâneo. Então, que os alunos se conscientizem aí de que a graça, queridos, é um bem precioso de Deus para a nossa vida. E por isso não pode ser aí banalizada. Então, eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias dessa semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 4 de julho de 2022, tem como título Deus achou por bem salvar. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprouve a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Queridos, a expressão loucura da pregação significa que, de acordo com os padrões de sabedoria do mundo, o Evangelho de Cristo é uma loucura. A pregação do Evangelho não se baseia em sabedoria de palavras humanas, mas inteiramente na cruz de Cristo. A loucura da pregação é a mensagem do Cristo crucificado. Essa mensagem, porém, não fazia qualquer sentido, seja para judeus, seja para gentios naquela época. Os judeus queriam ver sinais sobrenaturais, que apontavam aí de alguma forma para uma supremacia da sua nação. Eles esperavam a revitalização do trono de Davi e um Messias conquistador com propósitos terrenos. Assim, queridos, eles desprezaram o maior de todos os sinais. Eles não reconheceram o Messias sofredor, nascido de uma virgem numa manjedoura, crucificado e ressuscitado. Por outro lado, os gentios queriam ali uma mensagem cujo conteúdo fosse uma pura exposição da razão humana. Eles estavam interessados em novidades intelectuais, em novas ideias filosóficas. Dessa forma, a simplicidade da mensagem do Evangelho não era atraente. Muito pelo contrário, sob a ótica humana, parecia ser insensatez. Para os gentios, falar que um homem que morreu aí como um escravo criminoso numa cruz é o Senhor e Salvador do mundo, só podia ser aí loucura. Por esse motivo, queridos, a pregação do Cristo crucificado era uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Mas o apóstolo diz, que Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. Com isso, queridos, o apóstolo Paulo fala sobre a soberania de Deus na salvação do pecador. Não são os sábios e os intelectuais que são salvos, mas são aqueles a quem Deus chama de acordo com o beneplácito da sua vontade, pela loucura da pregação do Cristo crucificado. Por sua própria sabedoria, o homem jamais poderá ser salvo. A salvação, queridos, é obra de Deus. E a forma como Deus opera a salvação é loucura para a mente pecaminosa do homem.
Kistemaker, um grande teólogo, diz que o mundo confia na sabedoria humana, mas o crente confia na loucura da pregação. Os redimidos recebem com fé o conteúdo divino do Evangelho e respondem com fé à sabedoria de Deus. Os incrédulos, porém, rejeitam essa sabedoria e a chamam de loucura. A loucura da pregação para os incrédulos é poder e sabedoria de Deus para os salvos. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.